Oi, gente! Hoje eu vim aqui para a nossa biblioteca porque hoje nós vamos falar sobre o conto. Vocês viram nas atividades de vocês anteriores que nós estamos trabalhando conto popular. O conto popular é um conto baseado no que aconteceu no dia a dia de algumas pessoas, né? Mas aí eu vou falar hoje de uma forma geral sobre os contos. O que é um conto? O conto, ele é um texto curto, tá? Ele é narrativo, porque ele vai narrar uma história. Ele apresenta uma linguagem simples e ele pode englobar, pode envolver vários temas. Temas atuais, temas antigos, tá? Pode ser qualquer coisa que vá englobar nos contos. Também o conto, dentro dessa história dele, sempre ele quer passar um ensinamento pra gente, tá? Uma lição relacionada aos valores, tá? Com a nossa ética do nosso dia a dia, tá? Então, os contos também, eles apresentam narrador. Há os narradores, que são personagem, né? Que eles narram e participam da história, e há os narradores que são só narrador e observador, que é aquele que só narra e observa, faz parte da observação da narrativa, da história. E aí também nós, no conto, ele vai ter o enredo, ele vai ter os personagens, ele vai ter o tempo e ele vai ter o espaço. Como que é a estrutura de um conto? A estrutura de um conto, ele tem 3 partes. Ele tem introdução, desenvolvimento e tem a conclusão. O que é a introdução? Na introdução, a gente sabe que ele vai apresentar os personagens, vai apresentar como vai acontecer a história, tá? A ação que vai ser desenvolvida, o tempo está relacionado com o quê? Se foi há muito tempo atrás, era uma vez, tá? O espaço, ele vai apresentar onde acontece a história, se é numa floresta, se é num rio, se é numa aldeia, tá certo? Então, e tem a parte do desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte onde acontece o diálogo entre os personagens. O que eles vão conversar, o que eles vão desenrolar dentro da ação, da atitude que eles estão fazendo, tá certo? E tem o clímax. O que é o clímax? O clímax é a conclusão, é o encerramento da narrativa, tá? Como que essa narrativa vai acabar? O desfecho dela vai ser triste, feliz? O desfecho, né, geralmente ele é surpreendente e é justamente lá onde vai nos dar uma lição, um ensinamento de acordo com o conto que a gente está lendo. Elementos do conto. O conto tem os elementos dele. Quem são os elementos? Bem, vamos começar pelo espaço. O espaço é onde acontece a narrativa, onde acontece a história. Pode ser aonde? Na casa, pode ser na rua, pode ser num parque, pode ser numa floresta, pode ser lá nas montanhas, não é isso? E também pode ser em qualquer lugar, qualquer espaço, tá certo? Temos o tempo. O tempo é onde passou a narrativa, tá? Às vezes tem conto que ele não deixa claro há quanto tempo isso aconteceu, porque ele vai dizer o quê? Há muito tempo atrás, era uma vez, tá? Mas tem contos que ele já esclarece que às 7 da manhã, e ele já dá o ano, tá? Então, alguns eles deixam mais claro a questão do tempo para o leitor identificar, e outros ele não fica muito claro, tá? Para o leitor identificar quanto tempo aconteceu. E tem o foco narrativo, né? Outro elemento do conto. O que é o foco narrativo? É lá os narradores, o narrador observador e o narrador personagem. O narrador observador só narra a história, conta, sem participar. E o narrador personagem, ele conta, mas ele também é um personagem, tá? E aí também nos contos tem os personagens, né? Que são os indivíduos que participam da história. Nós temos, já vimos isso também no livro, os personagens principais, né? Isso que é os principais que mais vivem a ação do texto, e tem os personagens secundários,
eles não executam muitas ações da história, tá? Eles participam, geralmente tem mais a participação com os principais, tá certo? E outro elemento que tem nos contos, o diálogo. Gente, já viram uma historinha sem ter diálogo? Não, né? Então, olha só, o diálogo, ele é essencial dentro de um conto, porque é nessa parte que vai ser desenvolvido as falas dos personagens. E temos também o epílogo, que é ou também o clímax, né? Que é o desfecho final, como a história termina, como ela se encerra. E aí falei tudo sobre referente ao conto. E aí existem vários tipos de conto, tá, gente? Existem contos que são realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, fadas. Olha aqui, por isso que eu vim pra cá. Temos aqui, ó, a Bela Adormecida, o Patinho Feio, o Lobo e os Sete Cabritinhos, a Cigarra e a Formiga, né? Então, esses tudo são tipos de contos. Contos o quê? Infantis, tá certo? Dentro deles também nós temos outra classificação de contos, que é os contos minimalistas, que são os mini contos. Esses mini contos, às vezes eles não vêm em livros, assim, formado em livro. Eles vêm o quê? Só na minha página de uma folha, ou então eles vêm só em alguns versos, 10 versos. Então ele é um mini conto, bem mini mesmo. Então também tem essa parte do conto, tá? E dentre os contistas, dentro do brasileiro, nós temos uns principais contistas. Um deles, tá? Monteiro Lobato. Temos também Carlos Drummond de Andrade, tem Machado de Assis, Clarice Lispector, Cora Carolina também, que fez muito também conto infantil, né, para criança. Então, dentre esses, são os principais contistas brasileiros, mas tem vários outros. E aí, tá? Vejam aqui depois que vocês vão trabalhar, a tia vai passar uma tarefa referente a um conto para vocês. E aí vocês analisem todas as informações que eu já passei para vocês, tá? E aqui, depois a tia vai mandar um desses contos para vocês fazerem a leitura em casa, tá bom?